Oi pessoal, eu sou o Gustavo e hoje a gente vai falar sobre o efeito Dunning-Kruger. Mas antes da gente começar, eu gostaria que a gente lesse uma frase desse livro. Eu penso que mais para frente a gente vai poder falar dele com mais detalhes, mas tem uma frase muito interessante da autora que diz o seguinte: para gerenciar pessoas é preciso compreendê-las. Para gerenciar pessoas, para cuidar do ambiente de trabalho e mesmo para você gerenciar conflitos, você precisa entender de pessoas. Se tem pessoas, provavelmente vai ter conflito. E um desses conflitos que acontecem no ambiente de trabalho ou quando você lida com pessoas é o efeito Dunning-Kruger. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Em 1995, um homem chamado MacArthur Zeller anunciou um assalto de uma forma diferente. Os funcionários estranharam porque o homem que anunciava o assalto estava sem máscara, de cara limpa. Bom, eles não ofereceram resistência nenhuma e entregaram o dinheiro. E o rapaz foi embora. Não foi difícil para a polícia identificar porque, como ele estava de cara limpa, eles logo descobriram quem era e onde morava. Dali a poucas horas, eles chegaram até o endereço do rapaz e anunciaram que ele estava preso. O homem ficou indignado. MacArthur Zeller ficou muito surpreso e sempre repetia a frase: como vocês me encontraram? Eu usei o suco. Bom, os policiais ficaram curiosos e fizeram todos os testes para drogas e álcool para saber se ele estava sob efeito de alguma delas. Todos os resultados deram negativo. O episódio chamou a atenção de David Dunning e Justin Kruger, dois psicólogos americanos da Universidade de Cornell. Eles examinaram o caso com profundidade, fizeram várias entrevistas com MacArthur Zeller e constataram que ele não era louco, nem estava sob o efeito de nenhuma droga. Ele era simplesmente um idiota. Com base nessa história, eles conceituaram o efeito Dunning-Kruger. Kruger e Dunning descobriram que pessoas incompetentes desenvolvem uma estranha ilusão de superioridade com relação às suas habilidades. Esses indivíduos não têm condições de avaliar e de julgar as próprias capacidades de forma justa, pois essas pessoas possuem baixos níveis de metacognição, ou seja, a capacidade que nós temos de saber o que sabemos, ou de pensar o que pensamos. Em outras palavras, são extremamente inconscientes das suas próprias ignorâncias. Assim como o Weller, da nossa história, que estava absurdamente enganado quanto aos efeitos de passar suco de limão no rosto. Ele acreditava que essa receita era a receita para a invisibilidade. Pessoas que são extremamente confiantes quanto às suas habilidades costumam errar quanto ao seu julgamento das suas próprias habilidades. Pode parecer até um contrassenso, mas se você observar bem, os melhores especialistas de certas áreas do conhecimento têm plena ciência daquilo que eles sabem e do quão vasto é o conhecimento daquela área. Dessa forma, você se torna humilde diante da vastidão de conhecimentos que ainda não foram explorados nem conhecidos. Tome, por exemplo, pessoas que são novas dentro de um setor específico do trabalho. Ninguém começa no primeiro dia como especialista da área. Nem executa uma tarefa na primeira vez como fará na 10ª, na 20ª e na 100ª vez. O conhecimento dessa pessoa vai variar numa escala entre acertos e erros, e isso vai fazer parte de toda a jornada de trabalho daquela pessoa. De certa forma, superestimar nossas habilidades ou não ter conhecimento dos limites delas nos fazem agir de forma combativa a qualquer crítica ou conselho, assim como acontece em programas de apresentação a jurados. Normalmente, as pessoas que recebem as críticas mais diretas e as mais verdadeiras são as que mais se revoltam com o resultado das audições. Abre aspas para Kruger e Dunning. Quando as pessoas são incompetentes nas estratégias que elas adotam para alcançar o sucesso e a satisfação, elas sofrem com um fardo duplo. Não somente elas chegam a conclusões errôneas e fazem escolhas infelizes, mas a sua incompetência rouba delas a habilidade de perceber isso. Ao invés disso, como o Sr. Weller, do suco de limão, elas ficam com a impressão equivocada de que estão indo bem. Como Charles Darwin sabiamente notou mais de um século atrás, a ignorância gera confiança com muito mais frequência do que o conhecimento. Mas como você pode se precaver de sofrer o efeito Dunning-Kruger? Uma dessas formas é fazer o que nós estamos fazendo agora: compartilhar conhecimento e fornecer ferramentas para que você possa julgar de maneira mais honesta as suas habilidades. E para que isso fique um pouquinho mais fácil, nós vamos compartilhar 3 dicas com vocês que podem te auxiliar nesse processo. Primeira delas, entreviste. Procure ganhar a confiança das pessoas que trabalham com você. Vá individualmente com cada uma delas
e procure obter feedback das suas habilidades do seu trabalho. Mas tome cuidado para você falar com as pessoas que são verdadeiramente honestas, não pessoas que fiquem pisando em ovos com receio de ofender. Muitas vezes o que nós precisamos é de uma crítica dura, direta e honesta. Número 2. Continue aprendendo. Nunca feche a porta do conhecimento. Se fizer isso, você se isola do grupo de pessoas que estão sempre procurando crescer, desenvolver novas habilidades e progredir na carreira, na vida e na equipe. Manter o orgulho sobre coisas que você não sabe é se fechar para um mundo de possibilidades. Terceiro, pergunte sempre. Nunca diga, eu já sei tudo ou eu não preciso aprender mais nada. Procure se certificar de que você está fazendo o certo. Faça amizade com as pessoas que estão há mais tempo na área. Procure aquelas pessoas com mais tempo de casa. Elas vão te passar através da experiência conhecimentos que são impagáveis. E nunca se esqueça, a forma mais inteligente de você responder a uma pergunta que você não sabe a resposta é simplesmente dizer, eu não sei, você pode me ensinar? Dessa forma, você abre as portas para o aprendizado.